Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Isabelle e bem-vindos ao canal Vivendo por Cristo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dons desperdiçados. Como assim dons desperdiçados, Isabelle? Como é que você desperdiça um dom? Não sabendo usar. A gente vai chegar lá. Olha, Deus, Ele nos dá diversos dons. Dons que podem nos ajudar muito na pregação do Evangelho. Seja no canto, na escrita, na dança, na fala, pode ter dons em várias áreas diferentes. O problema é quando a gente acaba não sabendo usar. E é aí que aquele dom não vai servir de nada. Um bom exemplo disso foi Salomão. A história de Salomão é uma história conhecida por muitas pessoas. Você deve conhecer a história dele. Afinal, ele foi considerado um dos homens mais sábios que já existiu nessa terra. Mas, apesar de toda essa sabedoria, infelizmente, no final, ele acabou desperdiçando esse dom. Mas por que, Isabelle? Por que ele desperdiçou esse dom? E por que isso pode acontecer comigo também? Vamos primeiro analisar a história dele para conseguirmos chegar a uma conclusão. Salomão estava muito desesperado, afinal, o seu pai tinha morrido, ele ia assumir o trono e ele ficou tipo assim: gente, eu vou ser rei, eu não sei como liderar esse povo, eu não sei o que fazer, eu vou ter que cuidar de todo isso de gente sem nem saber, sem nem ter preparo direito. Ele estava desesperado, mas Deus literalmente deixou com que ele escolhesse qualquer coisa. Ele podia desejar o que ele quisesse. Ele podia desejar a morte dos seus inimigos, riqueza, ele podia desejar o que ele quisesse, mas ele desejou sabedoria para conseguir ser um bom rei e conseguir governar o seu povo. E Deus deu sabedoria para ele, e com isso ele se tornou um dos homens, não só mais sábios, mas um dos homens mais ricos que existiam na terra. Afinal, Deus glorificou a vida de Salomão de uma forma tão grande que ele foi um dos nomes mais conhecidos por toda a terra. O problema é que quando você tem um grande poder na sua mão, você tem que aprender a usar. E Salomão não soube usar. Ele foi tendo mulheres, ele foi conhecendo outros povos, mesmo sabendo que casar com pessoas de outros povos acabaria dando problema. Ele pensou no dinheiro que se daria, pensou nas alianças, mas não pensou no principal, no seu relacionamento com Deus. Ele colocou tantas coisas como principal, mas esqueceu de colocar Deus acima de tudo. E o que aconteceu? Ele se afastou de Deus, começou a seguir diversos outros deuses que não passam de pedra. E no final de sua vida, ele viu o grande erro que tinha cometido. Eu não quero que você acabe como Salomão. Por isso eu estou aqui para te ensinar a como não acabar como ele. Vamos entender uma coisa. Um dom é usado para conquistar algum objetivo. Por exemplo, um cantor vai usar a sua voz para conseguir mostrar suas músicas para o mundo. Um dançarino vai usar as suas habilidades de dança para conseguir fazer grandes prestações e, é claro, ser conhecido, ganhar competições, etc. Muitas vezes, Deus nos dá dons com o objetivo de que nós possamos pregar o Evangelho para o mundo. E isso pode ser feito de diversas maneiras. A questão é que Deus te dá o dom, mas você tem que aprender a usar ele, porque senão você vai ser mais um Salomão da sua vida. Tá, Isabelle, mas como que eu vou usar esse meu dom? Como que eu vou ser diferente de Salomão? Vamos pensar. Independente de qual dom você tenha, porque sim, você tem. Talvez você não tenha descoberto ainda, mas você vai saber quando você finalmente descobrir. Enfim, um dom, para ele ser usado corretamente, você tem que colocar uma lista e tem que colocar as suas prioridades. Independente de como estiver a ordem das suas prioridades, Deus tem que estar acima de tudo. Porque quando Deus não está no seu foco, vai dar errado.
Salomão é um grande exemplo disso. Ele estava tão focado em ganhar alianças, em ser famoso no mundo, em se tornar um rei, um dos maiores reis da terra, que ele esqueceu da pessoa que fez ele chegar nesse patamar. Ele esqueceu do próprio Deus, que foi responsável por dar a ele essa sabedoria de que fez ele ser tão famoso. E por isso, no final, ele acabou caindo. Ele caiu no pecado e sofreu de tristeza. Bom, o principal da nossa vida tem que ser sempre Deus. Não importa quais sejam os seus objetivos, seja escolar, seja na família, seja no trabalho, não importa qual objetivo você tenha, você tem que colocar Deus acima. Porque quando Deus está em segundo plano, as coisas nunca dão certo. Você tem que colocar Deus à frente de tudo, pensar nele sempre, pensar nele primeiro. Um bom exemplo: você quer um trabalho. Antes de você aceitar uma proposta desse trabalho ou não, você vai pensar: esse trabalho é o que Deus quer pra mim? Porque muitas vezes a gente escolhe aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja, mas no final a gente descobre que não valia a pena, da pior maneira possível. E aí a gente só percebe isso quando tá no fundo do poço, quando muitas vezes já é tarde demais. Mas Deus é tão incrível e maravilhoso que Ele acaba nos perdoando. No fim, e a gente pode voltar. Só que não é muito mais fácil, não é muito mais simples você escolher Deus, deixar Ele guiar a sua vida, deixar Ele lá como primeiro lugar, do que você sofrer tudo isso para depois perceber? Pecar é como tocar em uma rosa com espinhos. Você sabe que aquela rosa tem espinhos, mas ela é bonita demais para se deixar. É bonita demais para você ignorá-la. E aí você vai lá, pega essa rosa e se machuca. Aí só depois você percebe: nossa, eu não devia ter tocado nessa rosa. Esse é o problema do ser humano. A gente está tão maravilhado com as coisas que esse mundo pode nos fornecer que a gente não percebe as coisas que ele tira da gente. Mas voltando para o assunto principal, se você não quer acabar como Salomão, se você não quer desperdiçar seus dons a ponto de perceber que no final da sua vida tudo que você conquistou, tudo que você conseguiu não valeu de nada, e as perdas que você sofreu foram muito dolorosas e você não deveria ter cometido esse erro, coloca Deus primeiro, pensa nele primeiro. Antes de tomar uma atitude, pensa se isso vai agradar realmente a Deus. E quando você coloca Deus em primeiro, você faz o que Deus quer que você faça antes de fazer a sua vontade. Ou seja, eu quero assistir um vídeo, eu quero mexer no meu celular, quero jogar meus joguinhos, quero assistir Netflix. Mas peraí, eu não li a Bíblia ainda, eu não falei com Deus hoje, eu não fiz nada para Deus. Eu mal orei, ou às vezes nem orei. Então, você vai desligar o celular, vai pegar a sua Bíblia, ter esse momento com Deus. Coloca Deus em primeiro. Vamos fazer um teste? Depois que você assistir esse vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia. Vai lá, tem seu momento com Deus. E depois você vai perceber que o seu dia vai ter sido muito mais gratificante por você ter escolhido Ele. Deus não é algo que a gente pode descartar tão facilmente. Deus não é descartável. E se você ama realmente a Deus, então prova isso pra Ele. Afinal, palavras qualquer um consegue, mas só quem tá falando a verdade consegue atitudes. Para finalizar esse vídeo, eu espero que Deus esteja ao seu lado. Eu espero que você esteja ao lado dele. Porque Ele nunca te abandonou. Ele te ama.
E se você ora dizendo que ama Ele, prova isso. Porque dizer todo mundo consegue. Até o diabo consegue dizer as coisas. Mas só quem está sendo sincero consegue agir. E por favor, você não precisa tocar numa rosa para perceber que ela tem espinhos. Não seja um Salomão.